tarde, quarto ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos corrigir o caderno de atividades. Nós já estamos aí trabalhando algumas atividades da nossa apostila 3 e hoje nós vamos começar aí, então, a corrigirmos o caderno de atividades. O título do exercício é conto, que nós já estamos aí, vendo já há alguns dias esse gênero textual, chamado de conto. Já vimos aí algumas características muito importantes desse tipo de texto, e aí nós vamos dar uma relembrada mais uma vez, para que na hora do exercício não fique dúvida nenhuma. Quando nós falamos em conto, nós estamos falando de uma história narrativa. Por que é uma história narrativa? Porque nós teremos a presença de um narrador que vai contar essa história. Vimos já que existe um narrador observador, que é aquele que só olha a história, ele está fora dela e nos conta. E temos um narrador personagem, que além de contar a história, ele também participa dela. Uma outra coisa importante que nós aprendemos sobre discurso direto e discurso indireto. O que é o discurso direto? É a própria fala dos personagens. Como que eu identifico o discurso direto num texto? Pela presença do travessão ou pelas aspas, sinalizando ali, então, que há, dentro do texto, fala de personagens. E lá no discurso indireto, é o narrador que vai trazer, então, a fala dos personagens, com as próprias palavras. Lá no discurso direto, nós temos primeira pessoa, porque é o próprio personagem. No discurso indireto, é terceira pessoa, porque é o narrador que vai estar trazendo, então, aí a fala desses personagens. E relembrando que as falas dos personagens estarão dentro do texto, sinalizadas pelo travessão, antes da fala do personagem, ou pelas aspas, que nós colocamos no início e no final. E tem um detalhe importante, que nós falamos ontem lá no discurso direto e indireto, os chamados verbos de elocução. O que são esses verbos de elocução? São aqueles verbos que vêm acompanhado lá de 2 pontos ou podem aparecer antes, no meio ou depois da fala dos personagens. Que tipo de verbo de elocução aparece lá no texto? Dizer, perguntar, comentar, responder. Então, quando é antes da fala, o verbo de elocução vem acompanhado de 2 pontos e logo em seguida vem o travessão e a fala do personagem. Eu posso ter também depois da fala do personagem e podemos ser no meio da fala do personagem. Como assim, professor? O personagem começa a falar, aí vem um pedacinho do narrador e o restante da fala do personagem. Então, ele vai ficar no meio. E aqui nós vamos, então, corrigirmos alguns exercícios relacionados a esse conteúdo que nós já fizemos as atividades lá na apostila. E o caderno de atividades traz aí, então, um reforço, mais exercícios de fixação sobre essa matéria. Então, agora, todo mundo com o caderno lá na página 5, com a borracha e o lápis, e acompanhando tudo que a tia vai começar a falar agora. Vamos lá. Só um detalhe. Lá na nossa apostila, o conto era quando fiz 7 anos. Lembra a história do menino com seu avô que consertava eletrodomésticos. Agora, aqui no caderno de atividades, nós vamos ter um outro conto, que é um trecho do livro Carta Errante, Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante, de Mina Pinsky. Reparem que é uma história assim um pouco parecida. Temos uma avó, lá nós tínhamos o avô, lá nós tínhamos o menino, que também fazia aniversário, e agora nós temos uma menina. Até aqui, tudo tranquilo, sem nenhum problema. E aí, nós temos a seguinte história, todo mundo prestando atenção no que a tia Alessandra vai falar. Pedro Boné não saberia dizer quantos serões tinha feito por causa daquela carta. Já aprendemos a carta aqui como meio de comunicação.
Nem quantos telefonemas sem sucesso tinha dado. Começou a pensar que teria de se render e devolver a carta ao remetente. Remetente é a pessoa quem manda a carta. Pois agora uma outra coisa começava a preocupá-lo. Podia ser impressão sua, mas as palavras do envelope pareciam estar clareando. E logo agora que tinha localizado o amigo de um amigo, do dono do restaurante, ao lado do correio, que já tinha estado em Israel e talvez pudesse ajudar a ler o nome da cidade. Tinha que se apressar e mais tarde, naquela noite fria de começo de junho, resolveu seguir uma última pista. Num prédio, no Cambuci, não no primeiro nem no 10º andar, mas no 8º andar do número 158 da Rua Independência, uma garota atendeu a seu telefonema. Sem muita convicção, mas achando que talvez pudesse encontrar ajuda, perguntou se ela não conhecia alguma Luciana naquele prédio. Para sua alegria, havia sim, era amiga da tal garota e morava no 10º andar. Nossa, olha só, quanta confusão para entregar uma carta, hein? Claro que era uma pista pequena, pois Luciana não é propriamente um nome incomum. Mas para Pedro Boné, ardente torcedor do Palmeiras e fervoroso Papai Noel das cartas perdidas, aquilo parecia um forte indício de estar se aproximando do final da busca. Como sempre lhe dizia seu chefe, torcer para o Palmeiras torna o sujeito um otimista irrecuperável. Assim, no sábado, estacionou seu carro na frente do prédio e tocou a campainha. Aguardou alguns minutos até o zelador acabar de atender uma senhora e se comunicar com ele pelo interfone. Então, aqui está o nosso personagem, Pedro Boné, a carta na mão dele, um celular, e ele tentando, descobrir aí um jeito de levar essa carta para a pessoa. Reparem aí que na história nós temos várias situações aí que ele enfrentou para que essa carta chegasse lá. Então, nós temos aí uma história contada por um narrador. Continuando, teve algum trabalho em convencer o rapaz a deixá-lo entrar, pois aquela história de carta mal endereçada não parecia muito convincente. Acabou subindo no elevador atulhado com 2 malas, uma sacola e uma gaiola de passarinho que a senhora carregava. Meu Deus, olha só, quanta coisa dentro do elevador. Como iam para o mesmo andar, Pedro Boné retirou as malas enquanto ela segurava o elevador. Uma porta se abriu e apareceu uma garota moreninha, magrinha, com uma porção de sardas no nariz. Ela é exatamente como imaginei. Aspas, porque agora é o Pedro que falou. O pensou, o verbo de elocução, depois da fala do personagem. Pensou Pedro. Mas a menina não parecia estar esperando por ele, pois pulou no pescoço da velha senhora gritando: Vovó, vovó, que bom que você chegou. A velha senhora piscou um olho e disse: Surpresa para todo mundo, só você ficou sabendo. Quando recebeu minha carta, não é, minha linda netinha? E sapecou-lhe 2 beijos. Acho que não sabia, não, disse Pedro, enquanto as duas se perguntavam mutuamente: Quem é ele? E o que faz com minha carta na mão? Ainda juntou a senhora. Vovó Lia olhou o envelope que lhe estendia, com o endereço do remetente quase apagado, e falou: Puxa, escrevi essa carta em abril. Que correio demorado! Eu sempre digo para sua mãe que é mais rápido levar as notícias pessoalmente. Então, nós temos a fala do Pedro, nós temos a fala da avó, nós temos aí isso, nós temos aí verbos de elocução. Então, a vovó Lia, viu que o Pedro Boné estava com a carta dela na mão. E aí já viu, Ela ficou sem entender o que aconteceu. E agora, galera, mãos à obra para nossa correção, hein? Todo mundo prestando atenção aqui, foco na correção, letra redondinha, terminou certinho do lado. Vamos para a primeira pergunta, que eu tenho certeza que todo mundo acertou.
Qual é a profissão de Pedro Boné? Pedro Boné é um carteiro. Até porque lá nós tínhamos a imagem dele, né? Todo de uniforme. As pessoas que trabalham nos Correios andam de uniforme, como nós, quando vamos para o colégio também. Tenho certeza que tem um monte de gente sentindo saudade de colocar o uniforme. A tia Alessandra todo dia coloca, ó, quando vai falar com vocês. Mas eu sei que vocês estão com saudade também de usar o de vocês. E aí, ó, a página está aqui embaixo, ó, página 6, ok? Nesse trecho da história, o que Pedro Boné precisava fazer, já vimos lá o que estava acontecendo com Pedro, qual era a missão do Pedro, quase missão impossível, né? Tem um filme até com esse nome. Vamos ver aí o que o Pedro precisava fazer? Ele precisava entregar uma carta para Luciana. Tia, eu tenho que colocar o nome dela? Sim, porque foi com ela, né, que ele fez todo o contato, então é necessário colocar o nome da menina. Então, ó, número 2, Pedro Boné, letras maiúsculas, porque é o nome do carteiro. A profissão dele é carteiro, aquela pessoa, né, que é responsável por entregar as correspondências nas nossas casas. O que o Pedro Boné precisava fazer? Ele precisava entregar uma carta para Luciana. Super fácil, hein? Ó, tanto a 2 quanto a 3, quem leu o texto certinho, tenho certeza que acertou as duas perguntas. E agora a 4. Quem Pedro Boné encontrou no prédio do Cambuci? Ah, tia, essa é fácil. Ele encontrou tanto a remetente, que era a avó da garotinha que mandou, e a destinatária, que era a neta Luciana. Tia, eu preciso colocar isso aqui? A resposta completa é mais interessante. Enquanto vocês estão conferindo ou completando a resposta, a tia Alessandra vai dar duas explicações aqui, ó, que vocês já viram, mas eu vou relembrar. Remetente é a pessoa quem manda a carta. Destinatário é quem vai receber a carta. Por isso que a avó é a remetente, porque foi ela quem mandou a carta. E a Luciana, que é a sua neta, é quem ia receber a carta. Então, ó, o Pedro Boné, ele encontrou tanto a avó quanto a Luciana, que era a neta. Tanto que na hora que abriu a porta do elevador, né, ele viu a garotinha, a garota pulou no braço, nos braços da avó, e aí que ele percebeu que a carta que ele estava na mão era da senhora que estava com ele no elevador. E ela, né, achando que estava chegando lá, né, de surpresa, só para os pais e não para a netinha, aí descobriu que a carta dela nem tinha chegado ainda. Então, ó, resposta completa, finalizou a correção, dá o certinho, ó, ao lado de cada uma, ou pode ser um grande aqui no meio, fica a critério de vocês. Só tem que estar tudo ok e resposta completa. E aí, nós já falamos sobre essa matéria ontem, ó, discurso indireto, discurso direto. Tia Alessandra vai pedir que vocês peguem agora o marca-texto e passem aqui nessa caixinha aqui, ó, discurso indireto. Já vou voltar, só um minutinho. Discurso indireto, quando os fatos e acontecimentos são apresentados na voz do narrador. Discurso direto, quando a fala aparece na voz do próprio personagem. Marca texto aqui, nessa caixinha, que é informação importante. E voltando aqui, ó, para conferir, 2, Pedro Boné é carteiro. Número 3, ele precisava entregar uma carta para Luciana, letra maiúscula, porque são os nomes dos personagens. Número 4, quem ele encontrou no prédio? Ele encontrou com a avó e com a neta Luciana. Luciana também, letra maiúscula, porque é o nome da garotinha. Ok, então, e voltando à nossa próxima página lá. Ah, pessoal, só uma observação, depois a tia vai postar também a correção, tá bom? Se ficar faltando alguma informação aqui, ó, às 17 horas vocês terão também a correção disponível lá no Positivo On, certo? Passou o marca-texto aqui, a caixa toda, nessa caixinha rosa toda.
Escolhe um marca-texto bacana aí e destaca. 5. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Surpresa para todo mundo, só você ficou sabendo quando recebeu minha carta. Não é, minha linda netinha? E sapecou-lhe 2 vezes, porque na cabeça da avó a netinha tinha recebido a carta. De quem é a fala no trecho apresentado? Super fácil. A fala é da avó Luciana. Tia, eu coloquei só da avó. Não tem problema, está correto também. Reparem que o exercício está muito simples, porque nós já estamos fazendo essas atividades já tem algum tempo. Então, agora fica fácil lá no caderno de atividades. E já vimos a diferença do discurso indireto para o discurso direto. Pode falar. Pode passar a mensagem aqui que a tia responde. Nós temos aqui, se a fala é da avó, que tipo de discurso nós vamos ter aqui no exercício? Direto, porque aqui, é a fala da avó. Reparem aqui, que nós temos a presença do travessão. E o travessão indica exatamente o discurso direto, que é o próprio personagem falando. Fácil também. Ainda na página 7, vocês tinham que colocar de para discurso direto e I para discurso indireto. Direto, próprio personagem, né, falando, e o indireto é a voz do narrador trazendo aí a fala dos personagens. Sem muita convicção, mas achando que talvez pudesse encontrar ajuda, perguntou se ela não conhecia alguma Luciana naquele prédio. Puxa, escrevi essa carta em abril. Que correio demorado! Eu sempre digo para sua mãe que é mais rápido levar as notícias pessoalmente. Só de ler aqui a gente já sabe quem é o narrador e quem é o responsável. Não entendeu? A tia vai responder, vai explicar. Tá, só um minutinho, então, que depois eu volto e você vai conferir, ok? Vamos ver aqui, direto é o narrador falando? Não, é o próprio personagem. Indireto é o personagem falando? Não, é o narrador. Então, direto é o próprio personagem, indireto é o narrador falando ali, né, com suas palavras, o que os personagens estavam fazendo. Então, vamos ver aqui, qual a primeira alternativa? Indireto. Vimos aqui, a presença do travessão. E direto. Então, nós tínhamos que ver aqui quem é que estava falando, se era o narrador ou se era o personagem. Então, indireto e direto, porque aqui embaixo, é a avó quem está falando com a neta. E aqui foi o narrador contando lá, né, a história que o Pedro Boné estava querendo, né, arrumar um jeito de entregar a carta. Ótimo, quem acertou, bacana. Coloca um certinho aqui, ao lado de cada um, ou um grande aqui, no meio. Certo? Vamos lá. Na página 7, nós vimos esse exercício ontem lá na apostila. Página 7. Reescreva as frases a seguir, transformando-as em discurso indireto. Vou voltar, só um minutinho. Deixa eu só voltar aqui, número 6, I e D. Indireto e direto, ok? Todo mundo conseguiu fazer a correção? Certinho? Aqui, isso aí, certinho, que já vai sinalizando aí que tá terminando. Página 7. Ontem nosso exercício foi o contrário. Nós tínhamos que transformar o discurso indireto em direto. Agora, aqui no caderno de atividades é o contrário. Nós vamos transformar a fala do personagem na fala do narrador. E o que faz com minha carta na mão, ainda juntou a senhora. Então, esse pedacinho aqui, é a fala do personagem. Todo mundo atento agora aqui, o que nós vamos fazer. Uma possibilidade de resposta. A senhora perguntou o que ele estava fazendo com sua carta na mão.
Tia, eu escrevi com outras palavras, mas o mesmo sentido da sua resposta. Também está correto. Só não pode ser a vovó falando, certo? E sim o narrador. Por que apareceu senhora aqui? Porque a senhora já estava aqui, ó. Isso aqui é um ponto de interrogação. Ela fez uma pergunta, por isso que apareceu aqui, ó. Perguntou. A senhora perguntou o que ele estava fazendo com sua carta na mão. Quem é o ele aqui? O Pedro Boné Carteiro, ok? Letra B. Acho que não sabia não, disse Pedro. Agora é o Pedro respondendo a pergunta dela. Vamos ver como ficaria? Pedro disse, ó, inverteu, ó. Pedro disse que a menina não sabia sobre a chegada da avó. Por que isso? A carta não era para a neta ficar sabendo que a avó ia chegar de surpresa? Só que para a neta também foi surpresa porque ela não recebeu a carta. O Pedro, né, teve toda aquela missão impossível lá para levar a carta para Luciana. Então, ó, Pedro disse que a menina não sabia sobre a chegada da avó. Então, nós temos aqui, ó, duas transformações de discurso direto para indireto. Ou seja, nós tiramos a fala do personagem e quem está falando agora é o narrador. E agora aqui também na letra B nós fizemos o mesmo processo. Ok? Então, se precisar eu volto um pouquinho, tá? Lembrando, finalizou certinho aí. E a página 8, que é a última página da nossa tarefa, vem os verbos de enunciação ou elocução, que são aqueles verbos, né, que apresentam ali, ó, as falas dos personagens. O trecho diz assim: acho, vou voltar só um minutinho. Acho que não sabia não, disse Pedro, enquanto as duas se perguntavam mutuamente. Quem é ele? Vou voltar aqui um pouquinho na página 7. E aí, ó, confiram então a transformação do discurso direto em discurso indireto. A senhora perguntou o que ele estava fazendo com sua carta na mão. Isso, depois eu vou colocar a correção também. Não se preocupe. Vocês têm a correção aqui na live e às 17 horas também. Certinho? Então, ó, letra B. Pedro disse que a menina não sabia sobre a chegada da avó. Então, nós transformamos aqui, ó, os dois trechos diretos em indiretos. E o verbo de elocução, ok. Mas não fiquem preocupados, vou repetir. Às 17 horas tem correção postada lá para vocês conferirem se ficou faltando alguma coisinha, tá bom? Vamos ver quais são os verbos de elocução aqui, pessoal? São fáceis, ó. Disse e perguntavam. Olha só, acho que não sabia não, disse Pedro, ó. O verbo de elocução aqui, ó. No meio aqui, ó, depois da fala e ó, enquanto as duas se perguntavam mutuamente. Fácil também, ó, de identificar. Os dois estão ligados à parte de fala, então fica tranquilo de identificá-los. Pessoal, a ordem é essa daqui, tá bom? Tia, eu coloquei perguntavam primeiro, depois disse. Mas como nós estamos fazendo aqui uma resposta em sequência, sequência é exatamente isso. Primeiro é o disse, depois perguntavam, porque ele está aqui, ó, antes do segundo verbo. Certinho? Continuando, leia as frases a seguir e complete-as com verbos de elocução. Exemplo aqui, ó, pediu. Eu quero café com leite, pediu o cliente. Quantos anos você tem? Perguntou a professora. Por favor, compre esse ingresso, implorou o amigo. Tio, eu coloquei pediu, também não tem problema não, isso aqui são sugestões. Faça logo sua tarefa de casa, exigiu o pai. Tia, eu coloquei mandou, tem problema também não. Vamos jantar fora no sábado? Convidou a avó. Ah, tia, eu coloquei e perguntou. Por que está variando aqui, ó? É de acordo com cada situação. Por isso que ele está trazendo aqui, ó, verbos diferentes para não ficar usando o mesmo o tempo inteiro.
E até porque, né, cada oração aqui tem um sentido. Me empresta seu lápis de cor? Suplicou o amigo. Tia, eu coloquei implorou, coloquei pediu. Também pode. Traga-me a chave do carro. Ordenou a mãe. Aí, pediu também, porque aqui eu tenho certeza que muitos de vocês devem ter usado o pediu. Por isso que eu estou colocando ele algumas vezes sendo repetido. Mas o interessante é que vocês coloquem ao lado os outros que apareceram aqui no exercício, justamente porque cada situação aqui, ó, nós poderemos colocar aqui, ó, então, verbos diferentes. Você pode colocar ao lado do verbo que você usou, entendeu? Coloca um tracinho e coloca outro verbo do lado, certo? Todos no passado, hein? Ó, tudo com a terminação 1 no final, tá bom? Todos têm que ficar desse jeitinho. E aqui, ó, no 10, vocês tinham que pegar o material de apoio, colar na sequência correta e dentro dessa sequência, vocês tinham que identificar os verbos de locução. Então, aqui a tia, claro que não colou o material de apoio. Vocês fizeram isso lá no caderno, deixa eu voltar aqui rapidinho. Pediu, perguntou, implorou, exigiu, convidou, suplicou e ordenou. Todos com essa terminação aqui no final, tá? Porque é passado. Certo, então? Continuando. Aqui vocês, então, colaram o material de apoio, lembrando que tinha que ser na sequência correta. Se é sequência, eu não posso colar de qualquer maneira. E depois de fazer isso, vocês tinham que anotar aqui embaixo quais foram os verbos de locução presentes na piada. Vamos ver quem acertou, hein? Ó, a professora pergunta: Joãozinho, arroz é com S ou com Z? Joãozinho responde: aqui na escola eu não sei, mas lá em casa é com feijão. Então vocês colaram, a tia não colou. Qual a resposta aqui, ó? Quais são os verbos? Fácil, ó. Pergunta e responde. Ó, os 2 pontos aqui. Logo depois do verbo de locução. E outro. Logo em seguida, ó, travessão com a fala do personagem. Então, aqui é a sequência correta do exercício. E os verbos são esses 2 aqui, ó. Pergunta e responde. Fácil, 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 hein? E assim a gente finaliza a nossa atividade, corrigindo tudo, lembrando de dar certo. E aí amanhã nós teremos mais uma aula com outras atividades. E aí vocês vão poder aí participar novamente dessa correção com tudo ok, certo? Quarto ano